Fala, torcida tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é novo por aqui, já deixa um like, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade do São Paulo. Separei um trechinho aqui da mídia esportiva repercutindo a vitória do São Paulo. São Paulo, com um bom primeiro tempo, vence e chega à quinta colocação no Brasileirão, com gols de William Gomes e Eric. Então é isso, deixa o like, deixa o comentário, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Acabamos de acompanhar lá no Premier a vitória do São Paulo sobre o Vitória por 2-1, mais uma vitória no Morumbi do São Paulo, que vem nessa tentativa aí de equilíbrio no Campeonato Brasileiro, uma vez que tem Copa do Brasil também pela frente na próxima quarta-feira contra o Atlético Mineiro, então é um confronto difícil. Agora, a gente esperava, Martim, que muita gente imaginava que o Zubeldia fosse poupar praticamente o time inteiro pensando na Copa, né? Pensando no jogo de mata-mata. Porque ele já tinha no meio feito da isso, semana. né? Exatamente. Já tinha porque feito isso contra o Atlético Goianiense 2 semanas atrás, até contra o Palmeiras também já tinha poupado mais gente. Hoje foi com bastante gente, né? Poupou alguns, mas foi com quase todo mundo. Talvez por ter jogado em casa, né, contra o Nacional pela Libertadores, não teve viagem, talvez por isso o Zubeldia tenha avaliado que não valia a pena. Também não quer descolar tanto do pelotão da frente, né? O Campeonato Brasileiro tem um G7 ali bem claro, e o Zubeldia não quer correr o risco de ficar atrás. E o São Paulo correu riscos hoje no segundo tempo, né? Verdade. Poucos riscos, mas correu. Né? Fez 2-0, chegou a fazer o terceiro gol, que foi anulado pelo VAR. Aquele gol teria sido o gol que resolveria o jogo. Acabou 3-0, obrigado pessoal, pode todo mundo ir para casa, acabou o jogo. O gol foi anulado pelo VAR, milimétrico ali. O Vitória consegue um pênalti, faz o gol, consegue uma pressão ali, não é tão forte, não chega a ser... Não chegou a merecer o empate, um sufoco, né? Um sufoco, mas o jogo ficou descontrolado. Era um jogo que estava sob total domínio do São Paulo. A gente terminou o primeiro tempo aqui vendo na TV e falou, tá com cara de goleada, né? Porque o São Paulo no primeiro tempo não foi ameaçado. E aí o São Paulo permite esse primeiro gol do Vitória, o jogo fica descontrolado ali, posses curtas, ida e volta. Mas no fim deu tudo certo para o São Paulo. O Vitória só ameaçou, mas não conseguiu. Como falei, o jogo acabou agora há pouco lá no Morumbi, então vamos acompanhar o que disseram os jogadores na saída do campo. Temos o Eric e o William falando e também o Alejandro do Vitória. Vamos ouvi-los então depois desse 2-1. Depois de voltar a marcar aqui no Morumbi, independente do jogador que está jogando, quem está jogando é o São Paulo, tem que honrar essa camisa. Muito feliz, dar parabéns ao grupo pela vitória. Agora comemorar também um pouco, descansar que quarta-feira tem atenção aqui no Morumbi. Agora, quem correu mais nas pontas, William? Você ou o Eric? Cara, foi uma disputa boa, tá? Que isso? Que isso, foi uma disputa boa. Acho que os dois correram iguais. Fala um pouquinho mais da sua participação, William, porque vocês dois ocupam posições que o São Paulo precisa, que dão profundidade, vocês são pontas. O São Paulo perdeu o Ferreira agora nesse momento importante da temporada. Eu queria que vocês falassem um pouco da briga de vocês também para ter mais minutos nesses jogos aí que vem de mata-mata. Cara, eu acho que é uma briga sadia, sabe? É importante ter essa competição no grupo porque ajuda o elenco e ajuda o São Paulo, né? Que é mais importante. Muito feliz de estar disputando com o Eric, com o Lucas, que são caras fenomenais, mas é isso aí. E aí, Eric, dá pra brigar então? Como eu falei, a briga é sadia, né? Que só tem que ganhar é o São Paulo. E como eu falei, independente quem tá jogando é o São Paulo. Quem entrar tem que dar conta do recado. Muito feliz, o professor Zubeldia deu oportunidade para mim e o William, e a gente soube aproveitar bem. Boa noite, eu acho que hoje a gente perdeu pelo primeiro tempo, que a gente fez muito abaixo. Vim jogar fora de casa contra uma grande equipe, a gente não pode entrar tão abaixo assim no primeiro tempo. No segundo tempo a gente corrigiu e conseguimos diminuir, mas não foi o suficiente para sair daqui com um ponto. Acho que é levantar a cabeça, trabalhar essa semana para a gente poder fazer um grande resultado em casa contra o Vasco, para a gente poder sair dessa situação. Aí, portanto, o Alejandro e o Eric e o William, que protagonizaram 2 golaços para o São Paulo no primeiro tempo. E detalhe que o William estava ganhando uma oportunidade, né, da base, como bem entrevistou ele o Felipe, falando bastante sobre esse momento desses 2 jogadores, que é um pouco isso, né, Coutinho? A gente já está vendo os melhores momentos desse 2-1. Os técnicos precisam administrar o elenco com 2 competições. Tem um jogo quarta-feira no Morumbi contra o Atlético Mineiro decisivo pela Copa do Brasil. É importante você ganhar peças como esses 2 garotos hoje se mostraram importantes, né? Com certeza. E para mim o William foi o melhor em campo. Acho que ele foi o jogador que conseguiu manter a regularidade do primeiro para o segundo tempo. O Lucas estava muito bem também, acabou saindo um pouquinho mais cedo. E o William, depois que o Lucas sai, ainda faz uma boa jogada ali pela esquerda, quase marca o terceiro gol do São Paulo para deixar o placar um pouquinho mais tranquilo. Na reta final do jogo, o Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória,
acabou saindo do gol e abafando. O São Paulo tem um bom elenco, né? Principalmente com a chegada agora do Marcos Antônio no meio campo. Gostei muito da atuação dele também. Acho que quem gosta de ver o futebol bem jogado, com bola no pé, São Paulo teve vários momentos de superar a pressão alta do Vitória durante a primeira etapa. É claro que não tem a ver só com o Marcos Antônio, mas também tem a ver com os movimentos que ele faz, às vezes nem tocando na bola, mas atraindo uma pressão que libera um espaço para o outro companheiro. O Lucas também jogando por dentro foi fundamental nisso, porque acho que ele consegue entender melhor que o Luciano os apoios que tem que oferecer quando o adversário sobe essa marcação. E foi bem legal da gente ver o São Paulo com os dois se entendendo ali pela faixa central. Inclusive a jogada do terceiro gol, né? Seria o terceiro gol de São Paulo, do gol anulado. É uma tabela entre os dois, né? O Lucas toca para o Marcos Antônio nas costas de volante do Vitória, recebe de volta, abre para o William cruza rasteiro e o Caleri teria feito o gol. Então acho que foi bem legal de ver. O jogo do Ferrarese na lateral direita também foi muito bom, né? Improvisado mais uma vez. Já tinha ido bem nessa função contra o Palmeiras, cruzando para o gol do Luciano. Então acho que o São Paulo tem um bom elenco. A gente olha o elenco do São Paulo, ele é claro que tem algumas carências, lateral esquerda, por exemplo, ali, né? O Patrick, é o reserva do Wellington, ainda não está exatamente pronto para ter uma sequência quando é necessário. Mas acho que é um elenco bem qualificado do São Paulo. Será que desculpa. A gente vai pro Morumbi? Vamos pro Morumbi? Melhor. A nossa cabine tá lá, acompanhou a transmissão que você acompanhou no Premier. Brilharam Paulo Andrade, Ale Losetti e Richarlison nessa transmissão. Vitória do São Paulo por 2-1. Já vou jogar para vocês aí, Paulo, com a grande discussão que já tem algum tempo no São Paulo. Eu acho que o Zubeldia já tinha dado a resposta dele. Mas hoje voltamos a ver o Lucas jogando por dentro. E a diferença que isso faz pro São Paulo. Então, como é que continua essa discussão entre posicionamento de Luciano... Posso botar só uma pitadinha nessa discussão? Claro. O artilheiro Provocação do São Paulo, sempre pode. O artilheiro do São Paulo na temporada é o Luciano com 14 gols. Exatamente. Aí o artilheiro, que eu ia fazer o artilheiro joga mais centralizado, aí o Lucas vai pra ponta. Agora tem o Marcos Antônio também. É boa essa dor de cabeça pro Zubeldia e pra gente ficar palpitando, cornetando também, né, Paulo Andrade? Boa noite, amigo. Boa noite, Camila. Ainda mais pra gente que tá meio que só mediando, né? Então a gente passa a bola aqui, passa a bronca pros comentaristas que entendem demais. Foi até tema da nossa conversa, digamos assim, durante o jogo, né? Ale Losetti e Richarlison Barbosa, os comentaristas do jogo nesta noite fria aqui no Morumbis e que participam também dessa edição do Troca de Passes. É uma boa dor de cabeça ou então uma boa alternativa que tem o Zubeldia, dependendo até das circunstâncias, dos adversários. É sim, Paulo. Prazer estar com você. Rick, oi, Camila, Martim, Coutinho. Para mim, a gente não está falando de uma escolha individual. A gente não está dizendo Lucas ou Luciano, qual dos dois é melhor. Até nós estamos falando de uma questão coletiva. Como é que o São Paulo funciona melhor? Eu acho que funciona melhor com o Lucas jogando como jogou hoje. Isso implica na saída do Luciano do time. O Dorival fez isso para ganhar a Copa do Brasil ano passado. O Luciano era titular. O Lucas chega para o segundo jogo da semifinal. Quem perde a posição é o Luciano. O Nestor continua na esquerda, o Rato continua na direita, o Caleri, obviamente, era o centroavante. Porque eu acho que o Lucas precisa desse campo para ser imprevisível, para girar para os dois lados, para poder se aproximar mais do jogo. E acho que essa questão se agravou quando o São Paulo perdeu o Alisson. Porque o Alisson era o meio-campista com mais capacidade de conectar os setores, os jogadores com a dinâmica, com intensidade. Acho que o Marcos Antônio, concordo com o Coutinho, foi muito bem, a gente elogiou ele na transmissão. Acho que ele precisa melhorar sem bola. Com a bola ele foi o destaque, um dos destaques do time. Sem a bola, ele precisa melhorar um pouco mais para talvez tirar a vaga do Bobadilha, para o São Paulo sentir menos falta do Alisson, e esse é um processo que é absolutamente normal que esteja acontecendo com um jogador que ainda não tem 5 partidas pela equipe. Mas é sempre bom frisar isso. O Luciano, ele se segura no time, porque ele faz gols decisivos, ele entra no clássico e faz gol, ele tem um histórico de gols muito, muito importantes, ele tem a idolatria do torcedor ao lado dele. Há uma questão de observação coletiva, e o Zubeldia, a princípio, já decidiu pelos dois juntos. O Luciano hoje nem poderia atuar, foi expulso contra o Palmeiras, cumpriu suspensão. A escalação do Lucas, do Caleri e de outras figuras importantes do elenco do São Paulo mostram também, né, Richarlison, a ambição que o São Paulo tem. Está nas quartas da Libertadores? Está nas quartas da Copa do Brasil? Vai jogar quarta-feira. Mas está na disputa também do título brasileiro, que é tão importante. Boa noite, Camila, Coutinho, Martim, a todos que nos assistem. A gente falou sobre isso também, né? Porque o Zubeldia teve a sorte, vamos dizer assim,
de ter jogos sequentes em casa. Então o desgaste de viagem não acontece, não aconteceria, ou não vai acontecer. Então por isso que ele teve hoje a possibilidade de colocar Arboleda, Luiz Gustavo, Lucas e Caleri, né? Porque assim, se torna um treino para esses jogadores que sabem que tem uma minutagem maior ou mais alta e conseguem, sem ter essa condição de viajar, se descansar um pouquinho mais no pós-jogo, numa recuperação, e por isso que hoje entraram em campo. E foi super importante a presença desses jogadores, com essa mescla de jogadores estreantes, jogadores que voltaram a atuar. No caso, é uma boa partida do William, do Eric, principalmente no primeiro tempo, o próprio Marcos Antônio, enfim. Bons valores de um elenco que vai precisar a cada dia mais mostrar quando tiver possibilidade de serem usados. Hoje, Ferrarese pela direita, mais um bom jogo, não sendo um lateral de ofício. O Araújo também fez um bom jogo de lateral esquerdo, sabendo ser que ele gosta de jogar muito mais na parte ofensiva. Então, assim, bons valores que estão colocando o Zubeldia com uma pulguinha atrás da orelha, ou melhor, dando possibilidades para quando o Zubeldia precise fazer essa troca, né, esse gerenciamento de jogadores, ele tem a possibilidade de confiar nesses jogadores que não estão jogando há muito tempo. Um primeiro tempo muito bom do São Paulo, com essas possibilidades, principalmente alargando o campo, e um segundo tempo que é normal, para um time que vencia de 2-0, tentou colocar o resultado embaixo do braço, sofreu um pouquinho porque o Vitória voltou com uma linha mais alta, com uma pressão no pós-perda e uma pressão na saída do São Paulo, fez o gol na penalidade, criou algumas boas possibilidades, mas mesmo assim o resultado foi melhor para o São Paulo, porque não sofreu tanto. Poderia ter sofrido menos, mas o Vitória, tentando de qualquer forma, empilhando algumas vezes muito atacante, não teve a possibilidade tão clara de fazer o segundo gol e sair daqui com um pontinho. Mas eu acho que o lado do Vitória também é interessante, Camila. O Vitória reagiu. O Vitória tinha 2 vitórias nas 4 rodadas mais recentes do campeonato e é um time muito diferente, pois contratou muita gente, muitos jogadores chegaram agora em julho, inclusive. Então, você pega a escalação do Vitória na primeira parte do campeonato e a atual, elas se parecem muito pouco. E o Vitória, de certa forma, de maneira muito valente, lutou bastante aqui no Morumbi e trouxe alguns calafrios ao torcedor do São Paulo e chegou perto, por que não dizer até, de empatar o jogo. Então tem esse outro lado também. Eu acho que o Vitória, apesar da derrota hoje aqui, ele deixa, de alguma maneira, o seu torcedor animado para o que vem pela frente na luta contra o rebaixamento. Com o resultado, acaba permanecendo ainda na zona de rebaixamento nessa rodada. É o Fluminense quem deixa o Z4 ao final dessa 24ª rodada, independentemente dos resultados de Flamengo, Bragantino e Vasco, Atlético Paranaense, que acontece amanhã. Só para me despedir de vocês, arredondando, com o Losetti e também com o Rick, Paulo, já que a gente gosta de mediar e provocar, saber que se depois dos resultados dessa rodada, para quarta-feira, o São Paulo entra favorito diante das atuações dessa rodada do Brasileirão? Eu acho que o São Paulo hoje é melhor time do que o Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro até 3 meses atrás era o time mais gostoso da gente ver, naquele comecinho de trajetória do Milito, que depois acabou se perdendo por muitas lesões, por muitos desfalques e não conseguiu se reencontrar. Acho que hoje o São Paulo joga melhor, mas principalmente em mata-mata, eu acho que isso diminui muito essa questão. E só para complementar, antes de passar para o Rick, eu estava ouvindo vocês falarem, o Coutinho especialmente, sobre o elenco do São Paulo. É um bom elenco, mas acima de tudo, eu acho que é um elenco que adquiriu uma casca e uma vontade de competir e uma disposição de ajudar. É um elenco que colabora. Se a gente olhar o time que terminou, o Ferrarese zagueiro na lateral direita, o Michel meio-campista na lateral esquerda, no finalzinho só que entrou o Wellington. O Galopo, que não é volante, jogando ali. O Rato, que não joga por dentro, jogando por dentro, porque o elenco vai se esfarelando ao longo da temporada e você tem jogadores muito dispostos a colaborar. Eu acho que é um time muito coeso nesse sentido. Isso, claro, fortalece o elenco e eu vejo hoje o São Paulo jogando melhor que o Galo, mas eu não consigo chamar de favorito, não. Você que vestiu as 2 camisas e foi campeão, com títulos importantíssimos com as 2 camisas. Dá para cravar um favorito para o jogo da quarta-feira? Eu acho assim, mata-mata, são 2 jogos. O Atlético não passa por um bom momento, com algumas dificuldades, principalmente de encaixes, naquilo que o Milito tem escolhido, principalmente para esse time titular. Sente a falta do Hulk, isso é visível e notório. É um São Paulo que vive um melhor momento, mas que também vai decidir fora de casa. O segundo jogo a gente tem que lembrar que é lá, na Arena MRV, que possivelmente deve voltar a ter os jogos do Atlético. Eu vejo uma pequena vantagem para o São Paulo por tudo aquilo que tem acontecido no momento, mas o Atlético daqui
que um pouco pode encaixar e possivelmente fazer um futebol mais vistoso e melhor, porque tem jogadores para isso. Falta voltar a vencer e ganhar a confiança. Camila, antes da gente devolver, deixa eu só acionar o Felipe Brizola, porque houve uma imagem bem forte do Michel Araújo deixando o campo no final, chorando, em prantos. Durante o jogo, mais para a parte final, ele sofreu uma lesão na região lombar e pareceu uma lesão bem forte, assim, uma dor muito forte. Ao mesmo tempo, o Alexandre Losetti chamou a atenção, e muito bem durante a transmissão, para o estado de saúde do Juan Esquerdo, uruguaio, como é uruguaio também, o Michel Araújo, que inclusive o visitou no hospital. E ficou aquela dúvida, né? Será que ele está chorando mais pela dor ou por conta do último boletim que não foi nada legal do Juan Esquerdo? Você tem alguma informação nesse sentido, Brizola? Oi, Paulo, exatamente. No fim da partida, o pessoal da assessoria tinha confirmado que tinha sido por causa da lesão ali, porque ele tinha feito um sinal. Porém, eu até na hora eu perguntei, será que não foi por causa do esquerdo? Porque ele passou chorando de uma forma muito copiosa. E aí o pessoal da assessoria entrou agora no vestiário e confirmou que, de fato, foi uma questão de empatia mesmo, né? Não foi uma questão relacionada à dor, mas o Michel desabou ali, emocionado, pedindo orações para o colega dele, né? Pelo conterrâneo dele, o esquerdo, que segue internado, como você disse. Vou aproveitar, já que você citou do boletim, né? Durante a partida, o Hospital Albert Einstein soltou um boletim médico atualizando a informação e dizendo que ele foi submetido, né? O Juan Manuel Esquerdo foi submetido a novos exames neste domingo e a avaliação demonstrou progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana. O Juan segue sob cuidados intensivos neurológicos, dependente de ventilação mecânica. Então fica aí todas as orações para o esquerdo, e por isso, né, o motivo do choro do Michel Araújo, uruguaio, que jogou como lateral esquerdo nesse jogo de hoje. Aliás, a conduta do São Paulo, né, Camila e amigos, tem sido impecável desde a última quarta-feira. O São Paulo está absolutamente solidário ao Juan Esquerdo, fazendo tudo possível. Deixou de publicar bastidores da vitória contra o Nacional em respeito. Hoje os jogadores chegaram com uma camisa especial, com as cores do Nacional, do Uruguai, e a mensagem, né, força esquerdo. Mas realmente, infelizmente, as notícias não são nada boas relacionadas ao estado de saúde do Uruguai, Camila. Ainda mais pelo Michel Araújo, porque foi durante a partida, né, contra o Nacional, que o esquerdo sofre um mal súbito, tem uma arritmia, segundo informações, e cai apagado em campo, é socorrido pela ambulância, enfim. Tudo isso ele viveu também na partida do último meio de semana, na quinta-feira, pela Libertadores. Amigos, obrigada pelas informações aí direto do Morumbi, Losetti. Rick também, Paulo, até a próxima. Bom descanso pra vocês. Eu ia perguntar pra que o Rick vai torcer na quarta-feira, mas eu vou aliviar. Brincadeira, amigo. Jamais faria isso com você. Boa noite, bom descanso pra vocês aí, direto do Morumbi. Que bom que fez frio também, pra vocês usarem esse figurino lindíssimo, esse casaco, que é belíssimo, viu? Bom trabalho, bom descanso aí. Em São Paulo a gente continua aqui o nosso Troca de Passe. Só Martinha dá também uma opinião antes da gente conversar com a cabine sobre esse resultado hoje do São Paulo. Não, a pergunta que eu ia fazer pro Rodrigo e sabendo que ia ter cabine era se era a hora de... se o Zubeldia tinha ficado com a dúvida se não vale a pena insistir com o Lucas por dentro em vez do Luciano mais tempo diante do que ele jogou hoje. Mas saberemos na quarta-feira. Esse debate foi amplamente coberto pelo pessoal que trabalhou na transmissão do jogo. E só para completar o que o Paulo Andrade falou sobre o São Paulo, eu tenho conversado com dirigentes do Nacional que ficaram no Brasil. Boa. E tá todo mundo, de fato, muito, assim... não dá para usar o termo satisfeito, mas muito, assim, contente com a maneira como o São Paulo lidou com isso, assim. Então, o São Paulo, de fato, lidou de uma maneira muito humana, assim. Desde o primeiro momento. Né? Desde o primeiro momento, né? Tu fez tudo certo. O Caleri e o Michel Araújo foram visitar o esquerdo no hospital. Tá todo mundo, assim, bastante... Enfim, não consigo nem achar aqui uma palavra melhor para... Grato, talvez, né? Para dizer, mas satisfeito com a maneira como o São Paulo e todo mundo no Brasil tem tratado desse assunto tão triste. Claro, a gente continua torcendo aí pela recuperação do esquerdo, que ele tenha uma melhora, e continuamos acompanhando, claro, as informações do hospital sobre o quadro de saúde, então, que a informação de hoje, infelizmente, é que ele teve uma piora, mas a gente torce aí pela recuperação. Vamos fazer Então é isso aí, torcida tricolor. São Paulo entrou em campo e garantiu os 3 pontos em casa contra o Vitória. Tricolor que fez um bom primeiro tempo com William Gomes, Lucas Moura e Eric. No segundo tempo deu uma caída, mas conseguiu a vitória. Então é isso aí. Deixa um like, se inscreve no canal e até a próxima.